Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa correção. A atividade que eu passei foi as questões 1, 2, 3 e 5 da página 105. Então, vamos dar início à questão 1. A questão 1 fala: efetue os cálculos algébricos a seguir. O item A nós temos menos 5 elevado a 8 mais 5 sobre 6. Nós temos dois denominadores diferentes. Então, como são diferentes, não tem como a gente só repetir. Então, a gente vai fazer o MMC. Vou usar o menor número primo que divida os dois, ou pelo menos um deles. Nesse caso, vai ser o 2. 8 dividido para 2 é igual a 4. 6 dividido para 2 é igual a 3. Ainda vou poder continuar dividindo por 2, porque tem um número que é divisível por 2. 4 dividido para 2 é igual a 2. 3 não é divisível por 2, então eu repito. Ainda vou poder continuar dividindo por 2. 2 dividido para 2 é igual a 1. E repito 3. 3 é divisível por 3, então eu coloco um 3 aqui. Repito 1 e coloco 3 dividido para 3, 1. O MMC ele é obtido a partir da multiplicação desses números que vêm depois da barra. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. O MMC de 8 e 6 deu 24. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou descer dividindo e subir multiplicando o número 24. 24 dividido para 8 é igual a 3. 3 vezes menos 5 é igual a menos 15. 24 dividido para 6 é igual a 4. 4 vezes mais 5 é igual a mais 20. Menos 15 mais 20 é igual a mais 5. E eu repito 24 embaixo. O item B pede para a gente calcular 3,75 menos 4. Como é que eu vou fazer aqui? Como o 4 é um número maior que o 3,75, eu vou colocar o 4 em cima e vou subtrair o 3,75 embaixo. Vou colocar uma vírgula e 2 zeros depois do 4 para ficar a mesma quantidade de casas depois da vírgula do que o 3,75. O menos do 4 é o menos que acompanha o número. O menos do 3,75 é o sinal da subtração. Então, vamos lá. 0 não dá para subtrair o 5. Então, eu vou pedir um emprestado, fica 10. 10 menos 5, 5. Esse 0 não dá para tirar o 7, mas eu vou pedir um emprestado. 10 menos 7 é igual a 3. Só que eu já tinha pedido um emprestado, então ele não é mais 10, ele é 9. 9 menos 7 é igual a 2. Coloco o 2 e a vírgula aqui. O 3, ele vai ser subtraído do 4. Só que o 4, ele já emprestou um 1 para o 0. Então, vai ser 3. 4 menos 1 é igual a 3. 3 menos 3 é igual a 0. Ficou 0,25. E ficou menos 0,25, negativo, porque o 4 é o número maior e ele é negativo. Então, obrigatoriamente, o meu resultado tem que ser negativo. No item D, eu tenho menos 1 sobre 12 mais 3 sobre 10. Também temos dois denominadores diferentes. A gente vai ter que fazer o MMC de 12 e de 10. Os dois números também são divisíveis por 2. 12 dividido para 2 é 6 e 10 dividido para 2 é 5. Vou poder colocar outro 2 porque eu também tenho ainda um número divisível por 2. 6 dividido para 2 é igual a 3. 5 não é divisível para 2, então eu repito. Eu não tenho mais nenhum número que é divisível por 2, então eu parto para o próximo número. 3. Posso colocar o 3 porque o 3 é divisível por 3. E repito 5. Agora eu só vou poder dividir por 5. Agora, vou descobrir o MMC multiplicando os números que vêm depois da barra. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. O MMC de 12 e 10 dá 60. Agora, a gente vai fazer as divisões e as multiplicações. 60 dividido para 12 é igual a 5. 5 vezes menos 1 é igual a menos 5. 60 dividido para 10 é igual a 6. 6 vezes mais 3 é igual a mais 18. Menos 5 mais 18 é igual a mais 13 sobre 60.
No item D, a gente tem menos 0,64 menos 0,28. Como é que a gente vai fazer? Como os sinais são iguais, o meu resultado vai ser negativo. Só que eu vou fazer o quê? Vou somar os dois valores. Então, fica assim, 0,64 mais 0,28. Só que o meu resultado vai ser negativo. 4 mais 8 é igual a 12, boto 2 e levo 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 2, 9. E eu coloco 0, antes. Meu resultado, como eu falei antes, vai ser negativo porque eu estou fazendo soma de números negativos. No item E, eu tenho 6,75 mais 9,45. Aqui, a gente também vai somar, vai fazer uma soma simples. Lembrando que temos que colocar vírgula abaixo de vírgula. 5 mais 5, 10. Boto 0 e levo 7 mais 1, 8. 8 mais 4, 12. Colocamos o 2 e levamos o 1 para cima do 6. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. Aí, nós colocamos a vírgula, passando duas casas, da direita para a esquerda, e colocamos sinal de positivo na nossa resposta. No item F, nós temos menos 5 sobre 6 mais 3 sobre 4. De novo, denominadores diferentes, fazemos o MMC. Vou colocar um 2, porque os dois números são divisíveis por 2. 6 dividido para 2 é 3. E 4 dividido para 2 é 2. Ainda vou poder colocar um 2. Repito 3 e divido 2 por 2, que dá 1. Divido 3 por 3, que vai dar 1 e 1 embaixo. E agora eu multiplico os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 igual a 12. O resultado do MMC de 6 e 4 é igual a 12. 12 dividido para 6 é igual a 2. 2 vezes menos 5 é igual a menos 10. 12 dividido para 4 é igual a 3. 3 vezes mais 3 é igual a mais 9. Menos 10 mais 9 é igual a menos 1 sobre 12. No item G, nós temos 11,05 menos 13. Como eu falei anteriormente, nós temos um número positivo e um número negativo. Então, o menor deve ser subtraído do maior, só que o sinal do maior vai prevalecer na minha resposta. Se o 13 é maior, eu vou colocar ele em cima e colocar o 11,05 embaixo. Completo com os dois zeros para ficar vírgula em cima de vírgula. E agora eu vou subtrair. 0 menos 5 não dá, então peço um emprestado. 10 menos 5, 5. 0 menos 0 é 0, só que eu pedi um emprestado. E o que seria 10 passou a ser 9. 9 menos 0, 9. Coloquei aqui a vírgula também. 3 menos 1, eu não posso usar o 3 porque eu já emprestei 1, então ele passa a ser 2. 2 menos 1 é igual a 1. E 1 menos 1 é igual a 0. Que não é necessário eu colocar aqui, eu vou colocar só o sinal de menos, porque a minha resposta vai ser negativa. Menos 1,95. No item H, eu tenho menos 2,91 mais 3,07. Aqui já dá certo. É a mesma coisa de eu inverter, fica 3,07 menos 2,91. Então, vamos fazer a subtração. 7 menos 1 é igual a 6. Não dá para fazer 0 menos 9, então a gente pede um emprestado. 10 menos 9 é igual a 1. Era 3, mas como eu emprestei 1, ficou só 2. 2 menos 2 é igual a 0, coloco o 0 e a vírgula. E a resposta vai ser positiva porque o meu número maior, que é o 3,07, é positivo. A questão 2 pede para a gente calcular a variação de algumas temperaturas. O item A pede para a gente calcular a variação de mais 16,6 para 25,9. Como eu falei, a gente vai calcular fazendo o quê? Temperatura maior menos temperatura menor. Então, fica o quê? 9 menos 6 é igual a 3. 5 não dá para tirar 6, então a gente pede um emprestado, fica 15. 15 menos 6 é igual a 9. O que era 2, emprestou 1, passou a ser só 1. 1 menos 1 é igual a 0. E a vírgula anda só uma casinha, então fica 9,3. O item B pede para a gente calcular a variação de menos 2,5 para mais 3,5. Temperatura maior menos temperatura menor. Mais 3,5 menos 2,5. O menos
depois do 3,5 é o da subtração e o antes do 2,5 é o do número. Menos com menos é igual a mais. Fica 3,5 mais 2,5. 5 mais 5 é igual a 10. Bota o 0 e leva 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2 é igual a 6. Então, a variação foi de mais 6 graus. O item C pede para calcular a variação de menos 7,9 graus Celsius para mais 1,3. Lembrando, o número 1,3 é menor do que o 7,9, mas não quer dizer que ele seja menor, porque o sinal dele é positivo, então significa que ele é maior. Fica mais 1,3 menos 7,9. Menos com menos é igual a mais. Então, fica assim. Vou somar os dois. 3 mais 9 é igual a 12. Coloco 2 e levo 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. Coloco a vírgula, anda numa casa e coloco o sinal de mais. Fica mais 9,2. Na questão 3, eles nos fornecem dois dados, o valor de x, que é menos 0,85, e o valor de y, que é igual a menos 0,35. O item A pede para a gente somar x e y. Como é que fica? Fica menos 0,85 mais, que é o sinal da soma, menos 0,35, que é o sinal e o valor de y. A gente faz o jogo de sinais, mais com menos é menos, a gente eliminou o sinal de mais, agora ficou menos 0,85, menos 0,35. Como eu tenho só números negativos, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os dois números, mas vou manter o sinal de negativo. 5 mais 5 é igual a 10, coloque 0 e levo 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 3 é igual a 12. Coloquei o 2 e levei 1. 1 mais 0 é igual a 1. Anda a casinha duas vezes, fica 1,2 ou 1,20. Negativo, por causa que os nossos sinais são negativos. O B pede x menos y, então como é que fica? Menos 0,85 menos 0,35. Vou repetir tudo fazendo o jogo de sinais. Menos com menos é igual a mais. Com menos 0,85 mais 0,35. Sinais diferentes, subtrai o menor do maior e conserva o sinal do maior no meu resultado. Fica 0,85 menos 0,35. Já coloquei o sinal de negativo aqui embaixo, porque o meu número maior é 0,85 e ele é negativo, então meu resultado também vai ser negativo. 5 menos 5 é igual a 0. 8 menos 3 é igual a 5. E 0 menos 0 é igual a 0. Colocar a vírgula andando duas casas, fica menos 0,50. No item C, temos 1 menos x menos y. Fica 1 menos 0,85 menos 0,35. Agora, vamos fazer o jogo de sinais. 1 menos com menos dá mais 0,85. Menos com menos, mais 0,35. A gente coloca 1, coloca vírgula e os dois zeros só para completar as casinhas. Fica 1 mais 0,85 mais 0,35. 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10. Coloco o 0 e levo 1. 1 mais 0, 1. Mais 8, 9. Mais 3, 12. Coloco o 2 e levo 1. 1 mais 1, 2. Mais 0, 2. E mais 0, 2. Então, fica 2,20. A questão 5 pede para a gente criar uma adição algébrica com os números que eles estão dispondo. A é igual a menos 1,75, B é igual a mais 3,6 e C é igual a menos 4,21. Essa resposta ela é pessoal, mas eu vou ajudar vocês a como resolver. Vocês podem colocar entre uma letra e outra, ou o sinal de mais ou o sinal de menos. Vocês podem fazer de maneiras diferentes. Então, vocês podem fazer A mais B mais C, usando dois sinais de mais, A mais B menos C, usando o sinal de mais e um sinal de menos, A menos B mais C, usando um sinal de menos e um sinal de mais, ou A menos B menos C, usando dois sinais de menos. Aí, a partir desses sinais que vocês colocaram, é que vocês vão colocar a equação na frente. E depois, só substituir as letras pelos números correspondentes a elas. E vejam a seguir a nossa aula de hoje.